Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que horário que você vai acessar esse conteúdo, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do DaVidaCast, alegria poder receber você aqui mais uma vez, né? Lembrando você que esse conteúdo está disponível no meu canal, o canal do Gilson Gomes, e também nas plataformas da Rede Osana, e você consegue achar também inúmeros cortes aí nas nossas redes sociais, você consegue entrar lá no Gilson Gomes Oficial, e no Mônica Schmidt PSI no Instagram você vai encontrar muita coisa lá. E no DaVidaCast underline também você vai achar muito material do DaVidaCast espalhado por aí. TikTok, Instagram, você pode achar esse material para poder abençoar seu coração. E você que ainda não é inscrito no canal, é o seguinte, ó, se inscreve no canal, você vai estar nos ajudando a gente a empurrar esse conteúdo para mais pessoas. Empurrar não, né? Empurrar não, alcançar pessoas. Né? E você quer nos ajudar, quer contribuir também com o canal, você pode ser membro do canal. Né? Entra aqui embaixo, que deve ter algum lugar aqui na barra aqui do YouTube, para você ser membro do canal, e aí você vai ver as opções que tem ali. Ou você quer ser um patrocinador, quer que a gente divulgue a sua marca, a gente também quer fazer uma parceria com você, divulgar seu negócio, empresa, e vai ser muito bacana. Essa programação só existe, primeiro, porque Deus projetou ela, e segundo, por causa dos nossos patrocinadores, né? Nós estamos aqui nesse lindo estúdio, o estúdio da Rede Osana, que contribui conosco também. Temos o Giase Diógenes Consultoria Imobiliária, com super lançamento na praia. Procura aí Giase Diógenes aí no Instagram, você vai achar você que é corretor de imóveis e quer aprender um pouco sobre essa questão imobiliária, o Giase é uma referência no estado e já está sendo uma referência no país em termos de imóveis. Temos também a Pizzaria Brazuca, o Josué e a Josinha, são queridos amigos, pizzaria em Sapiranga e também em Santo Antônio da Patrulha. E aqui, ó, hoje é quarta, amanhã é quinta-feira, um dos nossos patrocinadores, que é a Cutelaria Imperador Bigode, estará de aniversário, 2 anos da empresa, uma das maiores cutelarias do Brasil. Verdade. Vai ter uma super live muita com promoção, facas especiais para essa data, frete grátis para todo o Brasil, nessa data. Né? A partir das 20 horas, no Instagram do Imperador Bigode, imperador.bigode, você pode ir lá, vai ter muita coisa bacana, faca artesanal, um nicho de produtos assim, ó, maravilhoso, uma ótima opção de presente agora para o final do ano, e vai ser muito bacana. E Costa Assessoria Previdenciária, você que precisa aí fazer algum recurso, precisa ir atrás de informações a respeito de aposentadoria, benefício, temos a pessoa do nosso querido Dr. Fernando, que vai poder te ajudar com uma equipe maravilhosa. Né? Estarão de recesso agora em dezembro, a partir do dia 15 até o dia 15 de janeiro, mas depois você já pode entrar em contato com eles. Seguinte, eu sou o Gilson Gomes e eu estou muito bem acompanhado aqui, da minha querida e amada esposa e também psicóloga... Mônica Schmidt! E tem mais alguém que é Schmidt, mas não é com hoje eu estou no meio de 2 Schmidt. Tem o seu mais Mônica, me diz o seguinte, Mônica, quem é a nossa convidada desse episódio do VidaCast? A nossa convidada do DaVidaCast de hoje, ela é esposa do William, ela é mãe de 2 princesas. Gêmeas. Oh, meu Deus, que amor. A Maria Luísa e a Ana Clara. É a Suelen Faio. Seja muito bem-vinda da VidaCast. Ela não queria falar o Schmidt, Gilson, não sei, né? Mas bem, Suelen Schmidt Faio Cunha. Gostou? Muito bem-vinda, Suelen. Que bênção. Fica à vontade. Sueli, nós queremos te agradecer pela disponibilidade. Obrigada. A gente sabe da sua correria, né? A gente tentou alguns dias aí, não deu, mas agora deu certo. Né? Quando eu tava rodando ali no Instagram e tal, e já conhecia um pouco da sua história, eu comecei a pensar, poxa, mas
será que poderia convidar pro da VidaCast, né? E prontamente já aceitou e a gente ficou muito feliz. E o nosso programa aqui, o nosso podcast, ele tem como base, na verdade é quase que uma proposta desde uma visão, né? Que é conhecer histórias e fazer histórias conhecidas. Então, o nosso coração aqui essa manhã é de poder... Manhã não, a hora que vocês ouvirem, né? A gente está gravando pela manhã. Mas é poder conhecer um pouco da sua história, né? Um pouco das coisas que você superou ao longo do tempo. Quem é a Suelen, né? O que move o coração da Suelen, família e tudo mais. E a gente está assim, ó, na expectativa de poder conhecer a sua história. Então, seja bem-vindo. E fazer essa história conhecida. Exatamente. Tem que depender de nós. Muito obrigado. Quero agradecer, né, nesta oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho, né, dessa trajetória aí de 37 anos de vida, né, muitas coisas que aconteceram, né, na minha vida e que muitas vezes, como a gente conversava, a gente não acaba falando ela na íntegra, né? A gente conta um testemunho, né, alguma experiência, alguma vivência, algumas coisas, né, mas não consegue assim, né, falar da grandeza que é a nossa vida, né, de tantas coisas que acontecem ao longo do tempo. E esse convite me fez, né, lembrar de muitas coisas, né, me fez trazer à memória muitas experiências vividas, muitas bênçãos que o Senhor nos alcançou. E então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, e poder compartilhar, né, um pouco dessa minha história de vida. Então, como eu já disse, tenho 37 anos, né, e não sou de um lar cristão. Então, o Senhor me alcançou ali na minha juventude, né? Então, isso eu acho que é um divisor de águas, né? Muito importante. Uma coisa que... Antes e depois. Exatamente. Então, o Senhor me alcançou quando eu tinha 16 anos e eu gostaria de começar a falar desde aí, né? Porque foi o amor dele que me alcançou e que transformou minha vida no que eu sou hoje. Né? Que com certeza, se eu não tivesse, né, pegado esse caminho, provavelmente, né, seria outra história vivida, né? Então, eu vinha, né, de uma família tradicional da cidade. Meu pai é de família tradicional, moro em Nova Santa Rita, é uma cidadezinha ainda, né, pequena, mas... né, o pessoal tem crescido muito, então venho dessa família assim, tradicional da cidade. Meu pai, né, tem 84 anos, sempre morou lá, então é um dos fundadores da cidade, né, de família que vem, né, então sempre morei lá. E na minha juventude sempre fui muito precoce, assim, no desenvolver, né? Ali com 11, 12 anos eu já comecei a trabalhar fora, assim, era, sabe, despachada mesmo, era eu, né? E daí sempre fui, assim, de ter muitos amigos e sair, passear, aquela coisa toda. E aí tinha umas amigas minhas que a mãe delas era cristã, né? E as meninas não. E aí nós íamos em festas, né? E aí... No ano de 2002, na Semana Farroupilha, cidade de interior, muita coisa, né, envolvido com Semana Farroupilha. A gente foi numa festa de Semana Farroupilha e a mãe acompanhava as filhas. Ela dizia assim, eu sei que Deus cuida das minhas filhas, mas dentro da festa Deus não vai cuidar das minhas filhas. Então, eu preciso estar lá cuidando das minhas filhas. E aí ela ia, acompanhava, ficava lá, cuidava, né, das meninas. E era a forma dela de Deus também trabalhar, sabe? Tanto na vida dela quanto na vida das filhas. E ali nós estávamos, e na semana posterior, aquela coisa, festa, né, dança e bebe. E eu tinha 15 anos, eu era muito jovem. E aí ela, na semana posterior, ela tinha uma loja de roupa e eu vivia lá, porque eu era muito amiga das meninas. E aí eu cheguei na loja e ela já começou a chorar e me olhou e ela disse assim, fiquei tão triste
de te ver daquele jeito lá na festa, bebendo. E ela disse assim, se eu fiquei triste, tu acha que Deus não tá triste? E aquilo entrou assim, ó, no meu coração, assim, ó, como uma espada, sabe? E aí, ali, o amor de Deus me atingiu. Naquele momento ali, e ali eu comecei a chorar, assim, copiosamente, assim, que não parava, e ela me abraçou, assim, como se fosse Deus me abraçando. E aí ela disse assim, vamos começar a fazer grupo de jovens lá na minha casa. Ela vinha de uma igreja luterana renovada, e não tinha essa congregação lá na cidade ainda, né? Mas ela disse, vamos fazer um ponto de pregação lá em casa, com culto de jovens, né? E eu quero que tu vá. E aí, ali começou eu a caminhar, né, nos caminhos do Senhor, ouvindo da palavra, participando. A gente ia em festa, ouvia a palavra. Ia em festa e ouvia a palavra. Mas, assim, começou o percentual, né, de ir em festa diminuir, né? E o trabalhar do Senhor na vida da gente ali. E, no fim, as meninas dela já não iam mais em festa, eu já não ia mais em festa. Todo mundo ali, né, sendo envolvido pelo amor de Deus naquele momento. E ali começou, então, a minha caminhada e a minha transformação, porque daí a minha família vinha de uma família católica, né? E eu sempre tive muita liberdade por ser cidade de interior, então a minha mãe e meu pai nunca me privaram de sair. E aí eles começaram, mas tu não vai ir na festa? Mas tu não vai sair? E eu dizia, não quero mais, não tenho mais gosto por aquilo ali. Porque aquilo ali não fazia mais sentido mesmo, né? Eu queria estar indo no culto de jovem, né? E aí ali começou a minha transformação, né? E aí virou o ano, eu conheci daí o meu excelentíssimo marido na escola, foi no 2º ano do ensino médio, né? Nós não se conhecíamos, mas aprove de nós estudar na mesma sala. E aí eu queria amizades cristãs, eu queria estar no meio de gente crente agora, né? Não queria mais saber dos meus amigos de antes. E aí eu vi que ele era, né? A gente meio que entendeu que que ali os dois serviam a Deus ali, né? E a gente começou a conversar e ali surgiu uma amizade. Sim. Né? E eu acho que isso é muito importante, assim, foi muito importante para nós, primeiro a gente iniciar naquela amizade, sabe? E ele daí me confidenciava muitas coisas, me contava coisas, eu gosto da tal menina, e eu dizia, eu gosto de tal menino, e ali a gente começou uma amizade. E aí, ali o Senhor uniu, sabe, os nossos propósitos. E aí a gente via que já o gostar um do outro não era só amizade. Já tinha algo além, né, de amizade. Porque a gente se deu tão bem, sabe? E ali era o propósito de Deus mesmo, né? A gente não entende, mas o Senhor tem, né, os seus meios. E aí, então, ali a gente... mas a gente se gosta tanto, mas eu acho que não é só amizade. Tem mais coisa. Tem um pouquinho, né, além disso, né? E o meu sogro brincava e dizia assim, não existe amizade entre homem e mulher, né? Tem algo além disso, né? E aí, daí a gente decidiu, vamos fazer, né? Vamos orar nesse propósito, se for para ser, nós vamos, né, começar a namorar. E aí foi, então a gente, né, ficou ali uns 2 meses ali nesse propósito de orar e de pedir direção e o amor ali, né? E o amor só aumentou, então a gente, né, iniciou o namoro, então em 2003. Já fazem 20 anos, né, que a gente caminha junto, né? E aí, então, ali começou mesmo minhas experiências mais, né, com Deus, porque o William, ele vem de uma família tradicional assembleiana, né, e eu vinha lá da luterana renovada. E aí, como na minha casa ninguém era cristão, eu entendi que eu devia, né, seguir a igreja que ele ia, né, porque eu disse, não vou tirar ele do meio dele, né, do convívio ali da igreja para seguir a minha, que, né, eu estava recém dando os primeiros passos. E então a gente foi, né, eu comecei a ir na assembleia
E ali, então, né, começou as minhas experiências com Deus, né? O batismo com o Espírito Santo, eu recebi lá numa vigília, né? Que foi uma coisa, assim, que o Senhor preparou também. Quando é para ser, sim, o Senhor prepara, né? E naquele dia, minha mãe não tinha deixado eu ir na igreja. Eu disse, mãe, vai ter uma vigília, assim, não, tu não vai. E eu fui pro meu quarto orar e eu disse, não, mas eu preciso ir, sabe? Assim, quando o coração começa a queimar, eu digo, não, eu preciso ir, eu vou ir. É hoje que eu preciso ir. E aí ela, não, vou receber uns irmãos aqui da igreja, aqui em casa. Vamos fazer uma célula de casais. Nunca tinha acontecido de ninguém na minha casa. Eu digo, não, mas tem alguma coisa estranha, né? E tu não vai porque vai vir criança e tu precisa cuidar dessas crianças. Deu, tá, tudo bem. Aí chegou um casal que ia nessa tal dessa vigília. E aí eu digo, queria tanto ir na vigília. Mas então deixa ela ir com nós. E aí, daí naquele momento, minha mãe disse assim, não tenho como dizer não. E ela deixou eu ir. E quando eu cheguei lá, eu sabia que Deus tinha preparado aquela vigília, né, para falar comigo e para me presentear com o batismo com o Espírito Santo. E eu cheguei lá e aí fiquei, né, na vigília, E lá eu fui batizada com o Espírito Santo, então eu sei que Deus preparou aquele dia para mim ir, porque não era para mim ir, mas Deus mandou um casal lá em casa que não tinha nada a ver para que eu fosse, né, lá nessa vigília. E aí, no decorrer deste ano, então, daí eu me batizei nas águas no final de 2003. Então, eu me batizei nas águas. E ali a gente, né namorou, noivou, casou, depois de quase 5 anos namorando, porque a gente era muito jovem, né? Sim, eu tinha 16 e ele tinha 15 anos. Então, a gente era muito jovenzinho. E aí, então, a gente namorou ali, né? Quase 5 anos, casamos, né? E uma bênção na minha vida, um presente de Deus. Sueli, olha só, bem interessante essa parte aí da tua conversão, porque mostra esse conflito, né? Na verdade, eu quando me converti também com 17 para 18, minha família também muito católica, né? Só que eu fui para uma igreja mais, digamos que, não sei como é que eu vou dizer, mais livre, mas não sei, não tinha doutrinas, isso, assim, né? Se trabalhava muita parte da santidade. Nossa, foi a minha referência de vida, a minha igreja, onde eu me converti. Mas, assim, sair do meio luterano, né? Ir para uma igreja Assembleia de Deus, deve ter sido, assim, um conflito em 20 anos atrás. Sim. Né? Sim. Como é que foi isso? Porque, de repente, os conflitos acho que eram muito maiores do que eu tinha na minha casa, né? Com os teus pais ali, né? Sim, sim. Porque daí, quando a minha mãe começou a ir na igreja luterana depois que eu já comecei a ir na Assembleia. Então, foi essa mudança, assim. A minha mãe até hoje vai nessa igreja que ela não é mais luterana. Ela se transformou na igreja Mover. Que legal! Isso, há uns 18 anos atrás, eles acabaram, né, saindo da luterana e acabaram fundando a Mover. E a minha mãe faz parte, é membro dessa igreja até hoje. Minha irmã também, né, faz parte dessa igreja até hoje. E para mim foi a igreja de referência, como tu disse ali, porque eu trouxe muitas coisas muito bem fundamentadas, né? De vida cristã, de caráter, de conduta, muito mais às vezes do que o William, assim, nós deu um pouco de conflito nessa parte, assim, não, mas é assim, a gente não, né, não é assim, né, mas depois a gente se alinhou e seguiu, né, e a questão de se converter já foi um conflito, né? Sim. A conversão já foi um conflito. Já era cristão, né? E aí, questão, tipo, né? Coisas que eu fazia, não fazia mais. Sim. E, enfim, né? Lugares que eu ia, não ia mais. E aí, quando eu comecei na Assembleia, que daí teve aquela transição de vestimentas, sim, né? Porque, né, naquela época, como tu disse, assim, né? Eu
eu era a rebelde, né? Mais ou menos assim, sim, né? Sim. Porque, tipo, eu pintava o cabelo de vermelho, né? Eu tinha o meu estilo, né, diferente, mas a minha transformação já tinha começado, né? Sim. Deus já tinha feito muitas transformações na minha vida. E aí eu comecei a me encaixar, então, no padrão ali, né, da igreja que eu estava indo, né? Que é a Assembleia, que é a igreja que eu vou até hoje, que eu amo a minha igreja. Sim. Mas aí, claro, tive conflitos dentro de casa também, né? Porque... Mas por que tu tem que usar essa roupa? Mas por que tu não pode mais usar brinco? Porque, né? Sim. Tu não vai mais... Sabe? Teve esses conflitos, mas, assim, eles entenderam. Sim. Né? Super entenderam e viram que eu, né, comecei um relacionamento com uma pessoa que era de uma família boa, né? Sim. Então, assim, também isso tranquilizou meu pai e minha mãe para mim seguir aquele caminho, né? Porque as coisas aconteceram meio rápidas. Eu me converti, conheci ele, depois de uns 6, 7 meses a gente já começou a namorar, então... Ali, então, teve, né, um pouco de resistência da parte da minha mãe e do meu pai, mas depois eles viram que não tinha mais volta. Não tinha mais jeito, que dali eu só ia pra frente, né? Legal. E é isso aí, né? Então, a minha mãe... E aí, o meu pai, ele é aqueles que acham, assim, que Deus está em todos os lugares, né? Então, meu pai ainda não aceitou Jesus, né, como como salvador mesmo, assim, mas eu creio, sabe, que Deus ainda trabalha na vida dele e que ele vai, né, ser salvo, né, tudo isso. Mas ele acha que Deus está lá na igreja católica, que Deus está em tudo que é lugar, ele é, né, essa é a forma dele de acreditar, exatamente. Sim. Né, me acompanha quando eu convido, ele vai na igreja, né, ele gosta de estar em comunhão, assim, com a igreja, mas ele não aceitou ainda. Mas eu creio que vai chegar esse tempo, né, eu creio porque... O Senhor, ele é fiel, né? Sim. E ele responde às nossas orações, eu tenho orado nesse sentido. E então eu fui anotando algumas datas, assim, né? Para mim não me perder. Sim. E assim, falando das minhas filhas, né? Como a Mônica disse, as minhas filhas também são promessas do Senhor na minha vida. Eu lembro, assim, que a gente já tinha 7 anos de casado e aí vem aquela pressão, né? Dos avós ali. Casou, tem pressão. Já tem, né? Aí começaram, né? Ai, não vai ter filho, mas já era pra ter filho. Não sei o quê. E quando é que vem criança? E eu, ai, meu Deus. E aí a gente não estava, assim, planejando. Aquela coisa, a gente sempre planeja, né? Construir, fazer uma faculdade, né? E N motivos, e a gente vai deixando, né? Para depois. E aí eu lembro que a gente foi numa vigília de virada de ano. E aí, nessa vigília, eu recebi a palavra, né? De que naquele ano viriam e seriam 2. Nossa! Oh, Jesus! Aquelas, assim, ó, que entra, assim, ó. Que às vezes tu não dá muito, assim, sabe? Quando o irmão Marcos falou aquilo, assim, eu lembro, assim, ó, exatamente que eu levantei a mão e disse... Amém, eu recebo. Mas assim, aquele amém eu recebo, né? Tipo assim, sim, né? Na emoção do momento. E em fevereiro eu engravidei. Eu não estava programando gravidez nenhuma. Quando eu vi, eu estava grávida e já foi um choque, né? Gravidez, assim, inesperada. Já foi aquela coisa, assim, né? E aí, no fim, a gente, né, descobriu. E aí eu já estava, né, aceitando a questão de estar grávida. E quando fui fazer a primeira ecografia, eu estava de 6 semanas e tinham 2 mesmo. 2 corações a 1000 ali. Tem gêmeos na família? Geralmente assim, a minha avó materna teve gêmeos. Eu, né, tenho uma prima que teve gêmeos também. Mas assim... foi algo... não, porque eu acho que a gestação dos gêmeos univitelinos, ela não vem de
de geração, assim, né? De genética. Porque é o óvulo que se divide, ele quis se dividir e formou 2 bebês, né? E foi isso que aconteceu, eu engravidei e eram 2 bebês. E então, assim, ali mais uma vez o Senhor cumprindo o que ele diz, né? E eu tive uma gestação, assim, que foi uma bênção. Eu disse, eu não tenho nem como comparar, porque eu só tive essa gestação. Sim. Mas, assim, eu não tive nenhuma intercorrência, eu não tive dor, eu não tive nada. Eu dormia bem até as últimas semanas. Eu nunca tive, sabe, de dizer, assim, que foi uma gestação, né, complicada. E pelo fato de ser gemelar, todo mundo na volta, assim, ai, porque é gravidez de risco, porque tem que cuidar. Sim. Mas, assim, eu não, sabe, Deus cuidou de todos os detalhes, assim, não, sabe, e eu contava pra Mônica ali do parto, né, aquela coisa a gente programa, faz na nossa programação, o parto programado para tal dia, nós íamos pagar o parto, porque eu meu plano não cobria o parto, já tinha, né, visto tudo para fazer o pagamento, a gente já tinha se programado para isso. E aí, na semana anterior, o médico, que era o meu obstetra, ele disse, eu vou fazer uma viagem, né? Vou num seminário em São Paulo, eu não vou estar. Mas tu vai uma semana bem tranquila, né? Para chegar no dia, tudo certo, para no dia do parto, né? Nós fazer teu parto. Mas, se acontecer alguma coisa, tu faz isso e isso. Vai para aquele hospital assim, faz assim. E eu, né? Mas eu disse, não, eu vou ir, tava super bem, né? Vou mais uma semana. Não foi. Deu mais uns 2 dias, a minha bolsa rompeu e ali eu tive que correr para o hospital de madrugada. Chegamos no hospital, daí fui pro hospital do SUS, né? E aí eu disse, Senhor, vai na minha frente, né? Bem tranquila, né? Sabendo que Deus estava cuidando de tudo. Sim. Mas, né, aquela aflição ali, né, vai dar tudo certo, né, como vai ser. Cheguei lá no hospital em Porto Alegre, né, normalmente o hospital em Porto Alegre é cheio de gente. Cheguei lá na maternidade, não tinha ninguém na maternidade. Nossa. Cheguei, entrei, me atenderam, fizeram meu parto. E aí, lá por umas 7 horas da manhã que começou a movimentar o hospital. Então, ali também, Deus... cuidou de tudo, né? Eu não precisei fazer o gasto que eu ia fazer. E fiz a minha cesariana, fui muito bem cuidada, sabe? Então, assim, ali também eu vi o cuidado de Deus, sabe? Comigo, com as minhas filhas, nasceram perfeitas. 2 dias nós estávamos em casa, porque tinha aquela coisa assim, vai nascer prematura. E então... E os quilos, assim, que não nasceram prematura, eu tinha 36 semanas. Nasceram com 2,7 kg. Nasceram perfeitas, grandes. 2 dias nós estávamos em casa, né? Então, assim... tudo, sabe, cooperando ali pro nosso bem, Deus, né, cuidando de nós ali naquele momento. Então, também, né, isso, eu lembro, assim, do cuidado que Deus teve comigo, né, durante a gestação, no parto e depois, né, na criação também, né. Que é um desafio sempre, É um desafio, exatamente, não é fácil. Não é fácil, mas o Senhor, né, nos deu 2 crianças tranquilas. E tinha apoio ali no... Sempre depois tranquilas. Que elas nasceram, tinha apoio da família? Tinha, imagina, sim. A minha sogra, ela funcionária pública, né, hoje já é aposentada, mas na época ela... tirou férias e mais uma licença prêmio, então ela ficou 2 meses comigo em casa. Minha mãe também ia pra lá, me dava apoio. Tinha que ter muito braço, né? Sim. Pra ajudar na casa, em todos os afazeres, né? Porque não é só o cuidar da criança, tem, né, todas as coisas que envolve. Mas eu tive, sim, graças a Deus, uma rede de apoio, né? E elas eram tranquilas, né, calmas, mamaram o peito. Então, assim... tudo foi muito... se desenvolveu super bem. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Né? E nessa época, então, nós morávamos num sítio bem retirado do centro, zona bem rural. A gente fazia, né, o trajeto de centro e sítio todo dia.
E a gente morou lá por 6 anos. Então, quando eu mudei para lá, o mês que eu me mudei foi o mês que eu engravidei. Então, eu ganhei as meninas lá, elas tiveram esse crescimento em sítio, com espaço, né, com pracinha. Então, foi muito importante, assim, né? Esse período da gente morar lá. A gente cuidou de congregação lá perto. Também foi uma época que a gente, né, foi chamado para cuidar de uma congregação. E a gente morou lá 7 anos, quase 7 anos. Daí, a gente resolveu ir mais para o centro. Enquanto eu trabalhava lá, aquela correria, sabe, de trabalho e faculdade, né? Todo dia aquela função. E em 2016 eu sofri um acidente de carro, porque eu estava sempre correndo muito. Sempre, né? Correndo contra o tempo. Arruma criança e leva a criança para escola. E elas tinham 2 anos e meio, mais ou menos. Não tinham 3 anos ainda. E eu sofri um acidente bem grave. Eu bati de frente num caminhão. Eu me distraí na direção e quando eu vi, eu choquei na frente de um caminhão, de frente mesmo, e o meu carro ficou destruído, né? Não teve como... Não teve o que fazer, né? Teve que vender pro ferro velho, porque o carro ficou destruído mesmo. E ali, mais uma vez, então, a mão do Senhor também nos cuidou. As crianças, eu não saía de casa sem cinto de segurança, né? Botava elas na cadeirinha, botava cinto, mas eu não usava cinto de segurança, né? Então, e ali eu, quando, né, com o impacto, eu fiquei desacordada. Eu bati com a testa no volante e fiquei ali, né, inconsciente por algum tempo. E aí eu lembro só quando eu acordei que daí já tinha polícia, ambulância, já, né? Eu tava ensanguentada, muito sangue. E ali os policiais, o rapaz que dirigia o caminhão, ele falou para os policiais que eu estava de cinto, que ele abriu meu cinto quando eu, né, no acidente ali. Porque ele disse, se tu tiver seguro do carro, aquela coisa toda, né, pode te complicar. Ele depois, né, me relatando. E aí o policial disse, porque se ela tivesse sem cinto de segurança, ela teria voado. Porque o carro, eu bati de frente e o caminhão me jogou por uns 10 metros, assim, para cima de um barranco. Porque o impacto... Foi te levando, entendi. Sim, o impacto foi tão grande que ele acabou que me jogou para um barranco, assim. E aí o policial disse assim, se ela tivesse sem cinto, ela teria voado mesmo, porque o impacto foi muito grande e eu estava sem cinto. E então ali o Senhor também me cuidou, as minhas filhas não ficaram com um roxinho assim do cinto, sabe? Porque né, o impacto... E eu só tive uma cicatriz que foi assim para mim nunca mais esquecer, me olhar no espelho e não esquecer nunca mais de que o Senhor ali também ele me cuidou, sabe? Porque quando as pessoas que chegavam, né, ali na hora do acidente viam a cena foi bem chocante, assim, né? Mas ali também o Senhor guardou, a mão do Senhor, né? Que idade elas tinham? Elas tinham 2 anos e meio, um pouquinho mais de 2 anos e meio. E aí o rapaz, né, do caminhão disse assim, quando eu me acordei, né, que eu voltei ali assim, ele disse, não olha para trás porque as tuas filhas estão bem. E elas vão se assustar, né, de te ver, assim, toda ensanguentada. E aí, então, eu nem vi as minhas filhas. Eu não olhei pra trás, elas ficaram... O carro do caminhão, no caso. O cara do caminhão, sim. Olha só. Ele daí ficou ali, cuidando de mim. Ele teve esse discernimento. Sim, elas estavam bem tranquilas, elas não estavam nem nervosas, não choraram, nada. Elas estavam muito, sabe, ali o Senhor cuidando delas também. E aí, ali veio 3 ambulâncias, cada uma tinha que ir numa ambulância separada, né? E mobilização, aquela coisa toda. Então, eu só fui ver elas no hospital depois. Então, que elas não tinham nada, estava todo mundo tranquilo. Eu não tive nenhum traumatismo também. Ali também o Senhor me livrou, sabe? Foi a mão de Deus naquele momento. E aí, depois de uma semana, eu fazia 30 anos. Então... Fazem 7 anos que isso aconteceu, Foi um momento de gratidão também. Eu lembrava, né, que naquele aniversário disseram, né, eu tava nascendo de novo, porque podia ter sido muito pior, com certeza. Podia ter sido algo bem grave.
Mas graças a Deus ali o Senhor também, né? Pela sua misericórdia nos livrou, né? Daquele momento ali. E eu queria voltar um pouquinho lá na minha conversão. Quando a gente se converte naquele primeiro amor ali, né? Naquele fervor, o Senhor falava muito comigo através de profecias de que eu seria uma missionária. E lá no início, isso há 20 anos atrás, e não era um culto 2, 3, eram muitos cultos, né? Que o Senhor falava exatamente isso, assim, de que Ele iria me levantar como uma missionária. E isso ao longo do tempo, sabe, as coisas vão ficando, né? A gente vai esquecendo, sabe? Vai deixando, acha que, né, não vai acontecer. E aí depois a gente vê, assim, que coisas acontecem na nossa vida, né? Para que um propósito se cumpra, né? Para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. E eu lembrava também de que quando eu tinha 12 anos, eu ia muito para a praia com os meus tios, com as minhas primas, meu pai e minha mãe deixavam eu ir nas férias. E esses dias eu contava ainda dessa experiência que eu disse depois, claro, depois de convertida eu fui entender, né? Mas na época eu não entendi que eu entrava mar adentro, né? E não me cuidava, assim, né? E fui. E a correnteza foi me levando. E então, lá eu tive um afogamento, assim, né? E eu tinha 12 anos e eu não sabia nadar e entrei mar adentro. E isso, assim, algumas pessoas sabem desse testemunho e eu nunca falei, assim, aberto, né? E agora algumas pessoas vão ficar sabendo que eu, então, ali eu comecei a lutar, né? Num buraco e a água me cobriu e eu não, né? E não tinha ninguém comigo, eu tava sozinha naquele momento ali. E eu, né, tentava, assim, voltar para cima, né, da água e pedir socorro, mas eu tava muito longe mesmo da areia, muito, muito longe. E ali eu, né, imaginei que daqui a pouco eu poderia mesmo, né, daqui a pouco morrer afogada. E eu olhava, assim, eu conseguia dar uma olhada, assim, nada, ninguém perto de mim. E daqui a pouco chega um rapaz com uma prancha. E ele fala, mas ele não fala português. Ele fala um espanhol, assim, né? Eu era criança, na verdade, e eu não entendia. E ele, ali meio enrolado, ele falou comigo e me levou até a beira da praia. E aí me levou, assim, eu fui em direção aos meus tios que estavam ali sentados. E eu fui contar, né, o que tinha acontecido. E aí, quando eu disse assim, aquele rapaz ali me salvou, que eu olhei e não tinha mais ninguém. Não tinha. Não tava mais ali, sabe? E aí, daí, né, a gente ficou ali. E aí, depois eu fui entender, assim, que eu tenho certeza que aquilo ali foi um ser enviado de Deus mesmo para me salvar. Miraculosa. Exatamente. Então, ali eu já tive uma experiência com Deus mesmo não sabendo. Mas Deus mandou. Tenho certeza absoluta, porque não era natural. Não foi natural, porque o natural foi o que os meus olhos viam e os meus olhos não enxergavam nada, ninguém na minha volta para me salvar naquele momento. Então, ali Deus enviou, tenho certeza. Nossa. E não falava nem a minha língua para dizer assim, não, né? Era algo mesmo de Deus ali também, sabe? E hoje eu digo, Deus tinha um propósito na minha vida. Nossa. Porque senão eu teria morrido naquele lugar. Uhum. Eu teria, porque era algo assim que, sabe, fugiu ali de qualquer situação que poderia, né, me salvar. Então, por isso que eu voltei um pouquinho lá, porque eu sei que Deus tem um propósito, sabe? Deus tem um plano na minha vida. E eu sei que as promessas dele vão se cumprir em mim. E aí, então, nós, né, fomos morar no centro, congregar no Templo Central, a convite do nosso pastor Edir Malé, que é um amado, né, nosso pastor, a nossa pastora, irmã Olga, são, assim, uma bênção, sabe, na nossa vida. E eles, não, vocês vão congregar com nós no Templo Central aqui, vamos nos ajudar. Então, nós nos mudamos para o centro e fomos ajudar no Templo Central. E aí, chegando lá, o pastor
né? Era virada de ano, o pastor me colocou de dirigente do círculo de oração. Aquilo, sabe, o improvável era eu de dirigente do círculo de oração. Eu digo, Senhor, mas sabe assim, quando eu não, parece que não tem nada a ver, né? Eu dizia assim, mas parece que tem tantas pessoas com mais experiência, mais aptas para aquela função, mas eu sei que Deus também estava, né, naquela direção ali. E eu nunca disse não para o Senhor. Então eu disse, não, se o pastor quer me colocar na frente do círculo de oração, vamos abraçar, né, o departamento e vamos assumir. E aí ali nós assumiu o círculo de oração no mês de março. E trabalhando ali com as irmãs, o nosso círculo de oração é à noite, porque a maioria das irmãs jovens, né, e trabalham fora. Então a gente faz o culto à noite e né, a gente foi trabalhando ali dentro daquele ano, né, do ano passado. Começamos ali em março de 2022. E aí, no mês de outubro, eu tive o diagnóstico do câncer de mama. Então, ali, também o Senhor me preparou, sabe? Me fortaleceu na oração. Me fortaleceu ali na comunhão. Teve que intensificar, né? Pela questão de estar na frente e tal, exatamente, com certeza. Porque ali o Senhor começou a me amadurecer na frente daquele trabalho, né? E aí, claro, a gente ali, né? Em comunhão com as irmãs, em oração, em propósitos, né? E ali, então, o Senhor, Ele me preparou para mim receber aquele diagnóstico, né? Então, assim, ali também o Senhor, né, cuidando de mim. E, então, em outubro do ano passado, eu tive o diagnóstico de câncer de mama. Eu vinha já investigando, né, uma secreção que eu já tinha ido no médico, já tinha feito exame, não tinha aparecido nada. Mas aquilo foi me incomodando, sabe, por alguns meses. E eu disse, não, eu vou ir no médico especialista, fazer exames mais aprofundados. E se eu tiver que fazer um tratamento, uma cirurgia, alguma coisa, né, para sanar aquele problema ali, então vamos fazer. E aí eu procurei, então, um especialista, né, um mastologista bem conhecido, né, e paguei a consulta e fui. Ele, né, fiz a minha queixa e ele disse, não, tu pode ficar bem tranquila, isso aí não é nada grave. Nós vamos fazer exames novos, os meus exames já tinham uns 7 meses que eu tinha feito exames de mama. E ele disse, não, vamos fazer exames novos e daí a gente vai fazer uma cirurgia, provavelmente bem tranquilo. E aí, então, eu fui fazer, né, os exames. Ele me disse assim, tem 3 clínicas que normalmente eu indico para fazer o exame, porque são clínicas boas, né, de imagem boa. E aí ele disse assim, se fosse um sangramento, eu iria me preocupar, mas do jeito que tu tá me dizendo, não precisa te preocupar. E aí, 3 dias depois que eu fui no médico, eu tive um sangramento. E aí, ali comecei a ficar aflita, sabe? E eu disse, não, eu preciso marcar de uma vez os exames, porque, né, algo não tá normal, né? Tá mais grave do que eu imaginava e que o médico imaginava. O médico, né, fez ali exame de toque e não sentiu nada. Ele disse, não precisa te preocupar. Mas aí, quando eu tive, né, o primeiro episódio de sangue ali, né, na secreção, eu fiquei bem preocupada. E eu disse, não, preciso marcar logo esse exame. E aí, nessa época, eu trabalhava como assessora parlamentar. Eu trabalhei 4 anos na Câmara de Vereadores, lá da minha cidade. E eu levei o formulário ali, né, o receituário, para fazer a marcação do exame. E eu perdi o papel, o requerimento do médico. Quando eu já tinha feito a marcação, né? Eu liguei na primeira clínica, marquei e eu perdi. Eu tinha certeza que eu tinha colocado embaixo do meu computador
e o papel sumiu. E aí, como eu tinha marcado num sábado, para mim não faltar serviço, né? Eu disse, mas é particular, eles não vão se negar a fazer o exame, né? Sem o papel. Eu procurei por tudo e não achei o papel. E aí fui. Cheguei lá e eles, não, sem o requerimento médico, nós não vamos fazer o exame. Eu disse, não, mas é particular, faz. Eu não moro, não moro aqui, eu moro em Nova Santa Rita. E aí eles não quiseram fazer. Eu voltei de lá chorando. Eu queria muito ter feito o exame, porque eu tava ansiosa, aflita. E ali eu chorei, e eu disse, eu não vou mais nessa clínica. Eles não quiseram me atender, eu não volto mais nessa clínica. Aí na segunda-feira entrei em contato com o médico, ele me mandou um novo requerimento, né, pelo WhatsApp, para mim fazer a marcação. Liguei nas outras clínicas. Eu não ia ligar naquela, né? Não ia ligar naquela. Aí liguei nas outras, daqui 15 dias, daqui 20 dias. E aí eu, marquei daqui a 15 dias numa clínica lá, tinha deixado marcado. Aí fui me arrumar para ir pro serviço e o Espírito Santo falou, liga naquela que tu foi, que não te atenderam, que tu não queria, liga naquela. E eu, naquele momento assim, eu sabia que era Deus, sabe? E eu obedeci, eu peguei o telefone e eu digo, vou ligar. E eu liguei e a atendente disse assim, hoje de tarde. Graças a Deus. E eu disse, pode marcar, eu tô indo. Era meio-dia, eu tinha ligado e era pras 2h. Já assim, nossa, que benção. Me arrumei e fui. E quando eu cheguei lá, a médica que me atendeu foi uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. E a doutora Bianca, a pessoa que fez, a médica que fez a minha ecografia, ela já viu que tinha um nódulo já de 3 centímetros pela imagem, coisas que há 15 dias não tinha. Há 15 dias não tinha nada no toque. Já apareceu ali e ela já, pela experiência dela, ela já viu que algo, né, não estava normal ali, que não era algo bom. E ali ela já começou a me tranquilizar, sabe? Eu disse, doutora, eu não tenho plano de saúde, eu tenho só o SUS. E ela disse, mas fica tranquila, o SUS tem tratamento para câncer de mama. Ela já começou ali, né, a falar, né? Sim. E ela disse assim, mas vamos fazer uma biópsia. Primeira coisa, nós temos que fazer uma biópsia. Eu vou marcar para sábado. Ela disse, eu não atendo em sábados, mas eu vou marcar sábado. Então, no sábado que eu iria ir, ela não iria me atender. Né? Então, eu sei que seria outra médica que iria me atender se eu não tivesse perdido aquele papel. Eu perdi porque Deus fez eu perder o papel. E aí, ali, eu fui, então, né, na biópsia, que ela disse assim, eu vou te atender, né, exclusivamente pra gente já, né, começar a fazer essa investigação. E ela disse, eu vou fazer o teu laudo hoje. Ela disse assim, normalmente o laudo é 3 dias, mas eu vou laudar hoje. E aí tu já vai no médico e já pede um requerimento da biópsia. E aí tu já volta aqui sábado e nós já vamos fazer biópsia. E aí então eu voltei sábado, fiz biópsia. Em 6 dias já ficou pronto o resultado. E aí ali, então, né, foi diagnosticado que era, então, um tumor maligno. E aí a gente ali começou, né, a correr atrás do tempo, né, fazer exames e tudo, né, nesse primeiro momento tudo particular, porque, né, eu tinha ingressado já no sistema do SUS. Algumas outras coisas. Eu tinha já pedido, mesmo sem saber do diagnóstico, eu já tinha ingressado no sistema de saúde, pedido para oncologista, para mastologista, né, para tudo isso, porque se caso, né, eu precisasse, já tinha sido feito o encaminhamento. E aí, quando eu fiz a biópsia, ela disse assim, fica tranquila que eu vou te ajudar. E aquilo ficou, né, na minha cabeça, que ela ia me ajudar. Só que ela trabalhava numa clínica, né? E, tipo, como é que ela ia me ajudar? E aí,
Aí ali eu comecei a fazer exames e investigar e fazer, né, o que estava no meu alcance. Voltei daí lá no mastologista que me atendeu, daí já com o diagnóstico, né? Depois de um mês, eu disse, doutor, o senhor disse que não era nada, mas é um câncer. E aí ali o meu esposo perguntou, digo, doutor, será que a gente tem condição de pagar um tratamento de câncer, assim, quimioterapia, né? A gente já começou ali, né, a investigar como é que seria, né, todo esse processo. E aí ele disse assim, depende do tipo de câncer, né? Ele disse, dependendo de um tipo de câncer, daqui a pouco, vai ser 20 mil, 30 mil, e vocês vão dizer, não, a gente consegue pagar, né, tranquilo. Mas tem tipos de câncer que são mais caros, o tratamento, né? Enfim, a gente precisa saber que tipo de câncer é esse que tu foi diagnosticada. E aí, então, ali a gente mandou pro laboratório para saber que tipo de câncer era. E aí, quando veio o resultado, era um tipo de câncer mais raro do que o normal. Era um HER2 positivo. Que 100% de mulheres com câncer de mama, 80% tem o mais comum, e 20% tem esse câncer que é, né, um câncer mais agressivo, é um câncer mais, né, vamos dizer assim, mais difícil, né? Ele se prolifera muito rápido, por isso ele cresce e ele, né, enfim, é um câncer mais difícil, né? E aí, diante desse diagnóstico, nós chegamos para o médico e o médico disse, não, esse tipo de câncer, só milionário, jogador de futebol, né, para fazer um tratamento desse, porque esse tratamento é muito caro. Mas o SUS tem. Ali ele disse, não, o SUS tem tratamento, fica tranquila. Tá, daí eu disse, não, mas a médica disse que ia me ajudar. Eu vou ter que dar um jeito, né, de correr atrás dessa médica. E aí eu disse, aí tentei ver se ela atendia em algum lugar. Não, ela só atendia na clínica, fazia o exame lá. Atendia no Hospital Conceição, em Porto Alegre, via SUS. Só que, como eu moro em Nova Santa Rita, a minha referência é Canoas, não é Porto Alegre. E aí eles me mandaram para Canoas e eu não tinha acesso até essa médica. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou chegar nela, sabe? Precisava chegar nela. E aí eu trabalhava com um vereador e o vereador esse disse assim, mas o meu primo foi diretor do Conceição. Ele é aposentado hoje, ele mora em Santa Catarina, mas vamos ver se ele não conhece essa médica. Aí ele chegou, falou com o primo, e aí o primo, não, conheço, claro que eu conheço. Quando eu era professor na PUC, ela foi minha aluna na PUC. Não é só de ele conhecer, eu sei quem é. Não, eu sei quem é. Tá, não, vou falar com ela. Aí eu mandava mensagem pro vereador, o vereador mandava pro primo, o primo mandava para ela. Assim a gente foi por uma semana, mais ou menos, eu mandava meus exames, né, chegava nela. E aí um dia ela pediu o meu telefone, ela pediu meu contato e ela me chamou no WhatsApp, ela disse, eu disse que eu ia te ajudar e eu vou te ajudar. E ali ela disse assim, tem um protocolo de pesquisa na PUC e eles têm tratamento para esse tipo de diagnóstico que tu teve. E lá tu faz uma medicação que é de primeiro mundo, que ainda está em estudo. Lá tu vai ter todos os exames, todo o tratamento, melhor do que um convênio, diz ela, né? Tu quer ir? Eu disse, claro que eu quero. Claro que eu quero. E ela disse assim, então me manda, tu tem que passar nos critérios, tu tem que se encaixar em todos os critérios que o estudo procura, né? Numa paciente, para te poder, né? Tem que dar tudo certo. Eu disse, não, vamos lá. E aí, ali eu comecei a fazer exames caríssimos, que alguns eu já tinha marcado para fazer particular, exames que iam custar 2 mil, 3 mil reais, ressonâncias, e, enfim, né, que eu não queria esperar pelo SUS, mas tudo isso eu fiz lá dentro do protocolo de pesquisa. Sim, eu cheguei, tudo incluído. Eu cheguei lá. Aí eles, nós vamos ter que fazer alguns exames, nós vamos ter que fazer algumas outras biópsias, tu tem que se encaixar, né, exatamente no perfil de paciente que nós precisamos para te ingressar, então, no protocolo. E ali eu comecei, então, a fazer todos os exames, eu fiz
14 tipos de exames. Eles fazem exames de todos os tipos. E eu, graças a Deus, eu me encaixei perfeitamente, né, no paciente que eles procuravam ali, né, então, para fazer o uso daquela medicação. E aí, assim, eu lembro que eu ia, assim, sabe, pros exames e lá dizia, assim, convênio, número tal, sabe? E eu olhava e eu dizia assim, Deus, eu vejo a mão de Deus, sabe? Eu digo assim, para alguém que chegou num diagnóstico, dependendo só do SUS, né? Sem expectativa do que viria pela frente. Chegar no prontuário e ter um número de convênio ali que, sabe? Especial, um cuidado do Senhor ali, né? Naquele momento. E aí, ali, então, eu fiz todos os exames. E aí, eu comecei o tratamento, então, né? Em novembro do ano passado, eu iniciei o tratamento, né? Que o protocolo era fazer quimioterapia, depois fazer cirurgia e depois fazer radioterapia e imunoterapia, que ainda tu faz por um período, né? E ali, então, a gente começou a quimioterapia. E o primeiro dia da minha quimioterapia foi o primeiro dia do retiro da União Feminina lá da cidade. Que a gente já vinha na programação da União Feminina e no meio do caminho, então, né? Eu tive o diagnóstico, eu disse, será que vou, será que não vou? E aí, eu disse assim, tomara que eles marquem a quimioterapia na semana depois do retiro. E eles marcaram na sexta-feira da saída, né, das irmãs para o retiro. E eu fui, aquele dia eu fiquei o dia inteiro no hospital, foi minha primeira quimioterapia. Ali, né, faz exames, passa por consulta. Fiz a quimioterapia e eu disse, não, se eu estiver bem, eu vou pro retiro. Não vou perder, né? E aí as irmãs foram no ônibus e eu saí do hospital, era umas 5 horas da tarde, eu saí do hospital e o meu esposo disse, tu tá bem? Eu digo, eu tô bem, eu tô ótima. Tu tá bem? Tô ótima, tu vai me levar lá, né, no hotel, eu vou pro retiro. Dele, mas tu tem certeza? Não, eu tenho certeza, eu quero ir. Mas e se tu ficar ruim? Porque podia, né, dar efeitos colaterais ali, né, algumas coisas, náusea, vômito, né, enfim, tudo aquilo que a quimioterapia causa. Eu digo, não, mas eu tô bem, eu vou ficar bem. Lá é o melhor lugar, eu preciso ir. E ele me levou e eu fui pro retiro. Fiquei o fim de semana no retiro com as irmãs. Então, ali também foi um marco, sabe, para mim. E lá o Senhor tratou comigo, falou muito comigo, sabe? O coração completamente aberto para Deus. Exatamente, assim, sabe? Naquele momento, assim, tipo... Eu precisava viver todos os dias intensamente, todos os momentos intensamente. E isso o Senhor trabalhou muito na minha vida, sabe? Coisas que às vezes a gente não dá valor, sabe? Coisas que às vezes a gente, na correria do dia a dia ali, que a gente às vezes acaba, né, deixando passar coisas importantes, coisas que realmente, né, têm valor. O Senhor trabalhou muito em mim durante, né, esse período de quimioterapia. E eu fiz 5 meses e meio de quimioterapia. Então, assim, foi bem doloroso, sabe, esse período, né? Eu tive que rapar a cabeça, perder cabelo, né? Mas, assim, em nenhum momento eu tive nenhuma intercorrência grave. Eu não tive febre, eu não tive infecção, sabe? Eu vi, assim, que o Senhor cuidou também de mim em todo esse período. E as minhas quimioterapias eram nas terças-feiras. E nas terças-feiras era dia de círculo de oração. E eu chegava em casa, no dia de quimioterapia, eu chegava em casa, tomava banho, me arrumava e ia pro culto. E aí, quando eu iniciei o tratamento, eu lembro, assim, que a irmã Olga, né, no dia seguinte do diagnóstico ali, que eu contei para eles, eu disse, né, o diagnóstico é de câncer de mama, eu dava aula na escola bíblica e cuidava do círculo de oração. Ela disse, fica tranquila com os trabalhos da igreja, tu não te preocupa, que a gente vai colocar outra pessoa no teu lugar, tu não precisa te preocupar, vai te cuidar, vai fazer o teu tratamento. Eu disse, irmã Olga, se a senhora me liberar da escola bíblica, amém. Mas o círculo de oração eu não quero largar. Eu disse, ali é o lugar que vai me fortalecer. É ali que o Senhor vai me sustentar durante esse período. E se eu precisar
assim, se caso eu precisar, eu saio, mas eu não quero sair. Eu não quero sair, eu quero continuar na frente do círculo de oração, porque eu entendi, assim, que o Senhor me colocou ali para aquele propósito, que era para viver aquele período, sabe? Sim. De doença, de luta, de batalha, no círculo de oração. E ali o Senhor mandou, né, irmãs que ombrearam a causa comigo ali, tiveram junto comigo durante todo o período de quimioterapia. Eu não tinha, assim, teve algumas vezes que eu fiquei mais debilitada, assim, né, em relação à medicação, que eu não fui num culto ou, né, deixei de ir, mas sempre que possível eu estava nos cultos, né, nunca abri mão, sabe, de estar na casa do Senhor, porque eu dizia assim, se eu tô ruim, lá é o lugar que eu vou melhorar, lá é o lugar que eu vou melhorar. E aí a gente veio, né, todo o período de quimioterapia ali, né, fazendo... E essa medicação que eu fiz lá no centro de pesquisa, eu comecei fazendo 4 aplicações de uma medicação muito forte, que é específica para esse tipo de câncer. E aí, assim, é tudo pago pelo laboratório da medicação. E cada aplicação dessa eram R$147 mil. E eu fiz 4 aplicações dessa medicação. Então, só ali seriam quase R$600 mil. Meu Deus, glória a Deus. Entendeu? Numa medicação que o Senhor, né, providenciou ali para mim. Por isso que o médico disse assim, é só milionário e jogador de futebol para pagar uma medicação dessa que realmente era muito cara. E aí, quando eu disse para ele, eu disse, tem protocolo de pesquisa lá tem tratamento no centro de pesquisa. Ele disse assim, vai de olho fechado. Ele disse, é como se tu tivesse pegando um avião e indo se tratar lá em Miami. Ele ainda usou exatamente essas palavras, sabe? Ele disse, vai e faz esse tratamento, que tu vai ver que esse tratamento, ele, né, é eficaz e tudo mais. Então, assim, eu fiz esse tratamento, né? E eu digo assim, tudo é para glorificar o nome do Senhor. Tudo é para glorificar o nome do Senhor, porque eu digo assim, não é o curso natural, sabe? Não é o curso natural, é a mão de Deus. E as outras meninas que faziam tratamento lá, as outras 2 meninas que eu conheci lá no centro de pesquisa, no tratamento, eram mais jovens que eu, fazendo tratamento do mesmo tipo de câncer. As 2 também eram cristãs. Então, o Senhor também cuidando delas. Eu digo assim, as filhas amadas do Senhor, Ele cuida, né? Ele cuida de todos os detalhes. E aí, depois que eu fiz o tratamento lá, assim, daí eu voltei para o sistema, né, público para fazer, então, a cirurgia. Fiz uma mastectomia total, tirei toda a mama, né? Aí eles já fazem a reconstrução ali. E aquele material foi todo para análise e ali já não tinha mais câncer. Glória a Deus! Obrigado, Jesus! Glória a Deus! É verdade. Ali, aquele material todo que foi para análise não tinha resíduo de câncer nenhum mais, não tinha mais nada maligno ali, graças a Deus. Senhor fiel, né? E o Senhor falou comigo durante o processo, falou comigo antes, né, num culto de terça-feira, numa irmã que foi lá, ela disse para mim assim, o barco vai balançar, mas a tempestade vai ser grande, mas o Senhor não vai te desamparar. Amém. E isso foi em setembro. Ela foi lá e logo em seguida já veio a turbulência, já começou mesmo, as ondas começaram... De fato o barco balançou. As ondas começaram a se revoltar ali, né? E realmente o barco balançou, mas eu tinha convicção, eu tinha muita fé, eu tinha convicção, sabe, de que o Senhor não ia me desamparar naquele momento. Eu tinha plena certeza, sabe? E aí o Senhor me levava lá nas promessas, o Senhor me levava, sabe? E eu digo, não, vou ficar firme, eu não vou murmurar, não vou questionar. Eu sei que a minha vida é do Senhor e o que eu tiver que passar, eu vou passar. Tudo que tiver que acontecer na minha vida, eu sei que eu tô no propósito de Deus, eu tô na direção dele. Entendeu? Então, em momento nenhum, eu fiquei assim,
Claro que eu tinha dias que eu tava, né, mais aflita, mais, né, preocupada, mas em nenhum momento perdi esperança, fé, convicção, não. As pessoas, assim, vinham me consolar e saíam consoladas, sabe? Eu fiquei muito... Eu digo assim, as pessoas diziam, ai, tu é forte. Eu dizia, não, mas a minha força vem de Deus. Essa força não vem de mim, né? Essa força vinha do Senhor mesmo, era algo que era além, né, do natural. E aí, então, depois da cirurgia, eu ainda fiz radioterapia, passei pela rádio, né? Fiz 15 sessões de rádio. E ainda faço tratamento de imuno, que é uma medicação que eu faço a cada 21 dias, ainda faço, né? Que ainda para terminar, né, todo esse protocolo de tratamento. Para fortalecer a imunidade? Não, ele faz assim, como se o meu organismo combatesse ainda as células malignas. Né? Como se fosse um anticorpo. Eles colocam, né, a medicação, né, como se fosse uma vacina, para que o teu organismo combata, né, a doença. Então, ele é um tratamento muito eficaz também. Só ele em si, ele é muito eficaz. Porque o teu organismo daí reconhece, né, aquelas células malignas e ela vai querer combater, né, aquelas células. E aí, o protocolo é 1 ano desse tratamento. Então, por isso que eu ainda faço ele. Né? Eu ainda vou até fevereiro tomando essa medicação. Mas o Senhor tem sido fiel. Não, é isso. Né? O Senhor tem sido fiel em todos os detalhes. Eu vejo a mão de Deus, o cuidado dele, sabe? E eu sei que ele... Sabe que eu sou filha amada mesmo e que ele me guardou, que ele me livrou de tantas coisas ruins. E aí eu pensava, Senhor, não, mas eu tinha convicção, eu digo, não, o Senhor já me livrou de um afogamento, o Senhor me livrou de um acidente de carro, o Senhor me livrou do Covid. Não vai ser agora que eu vou morrer. Eu dizia, não vai ser agora que eu vou morrer. Mas também eu dizia, mas se essa é a tua vontade, Senhor... Né? Amém, é a tua vontade, e ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, eu tinha plena convicção disso, sabe? Aquela coisa assim que era maior do que eu, sabe? Algo que, assim, que me movia muito em fé. E eu dizia assim, eu sempre pedi muito, sabe, pro Senhor, ai, Senhor, me usa, ai, Senhor, eu quero ter experiências contigo. A gente pede, né? E aí, quando chega, né, essa é a forma de Deus trabalhar na nossa vida, né? De moldar o vaso, de quebrar, né, de aperfeiçoar. E eu disse, não, Senhor, se é isso que o Senhor quer... Vamos lá, né? Vamos. Eu digo, se é para ajudar também outras mulheres que vão passar por isso, né? Que eu possa incentivar elas, fortalecer, né? Em fé, falar do teu amor, do teu cuidado, que tu faz milagre, que o Senhor encaminha todas as coisas, mesmo que tu tenha que passar. Porque quando eu tava ali fazendo aqueles exames né, diagnóstico, a gente tem lá toda a última quinta do mês, tem culto de cura e milagre. E eu já estava ali naquele processo antes do diagnóstico, e eu fui neste culto e eu fui para frente já, né, pedindo o meu milagre, mesmo não sabendo do diagnóstico, eu queria muito o meu milagre ali, né. E eu chorava muito porque sabia que algo grave, né, estava acontecendo ali, né? E eu chorava muito. E o irmão, normalmente o irmão lá que cuida desse culto, ele tem o dom de cura. Ele diz assim, qual é o teu problema? Para orar na direção, especificamente. Quando eu cheguei na frente, ele disse assim, tu pode falar o que está acontecendo contigo? E eu só balancei a cabeça que não. E mesmo que eu quisesse falar, eu chorava muito, mas eu não tinha o que falar. Eu não tinha um diagnóstico, eu não tinha nada. Não tinha era só uma aflição que eu estava passando ali de uma situação que poderia ser grave, poderia não ser. E ali ele começou a ministrar, e ele desceu e ministrou, eu me ajoelhei ali, eu chorava muito, muito, muito diante, né, do altar. E ele ministrou repreendendo o câncer. Ele gritava aos meus ouvidos. Sim.
porque a igreja não ouviu. Depois eu perguntei para outras pessoas e outras pessoas falaram, não, mas ele não falava. Não, mas no meu ouvido, ele gritava assim, câncer, eu te repreendo em nome de Jesus. E ele repreendeu o câncer ali umas 5 vezes. Repreendeu o câncer, repreendeu o câncer, repreendeu o câncer. E eu sabia daquela aflição que eu estava passando. Eu sabia. Mas ninguém mais sabia, além do meu esposo, da minha sogra, ali da minha família, né? Que estava acompanhando ali os meus exames, né? E minha investigação ali. Então, ali também o Senhor usou ele, sabe? Eu sabia que Deus estava usando ele. E eu disse, tá, Deus repreendeu o câncer, eu pensei, né? Se era para ser, já não é mais, né? Na minha visão, assim, eu dizia, Senhor, se possível, passa de mim isso. Eu não quero passar por isso, sabe? Mas que a tua vontade seja feita. E ali, depois de uns 15 dias, então, eu tive o diagnóstico, sabe? E aí, então, ali eu fui, né, culto após culto, pedindo meu milagre. E aí um irmão foi fazer uma visita na minha casa e ele disse assim, tu vai passar. O Senhor já me disse, tu vai passar por todo o processo, vai ser doído, vai ser dolorido, tu vai sofrer, mas ele vai estar contigo, ele vai caminhar do teu lado, ele vai abrir porta. E aí ele começou a falar, ele disse, ele vai abrir porta, ele vai te levar a lugares que tu não imagina, ele vai cuidar de ti em todo o tempo para que o nome dele seja glorificado na tua vida. E eu disse, amém, se eu tiver que passar. Ele disse assim, eu dizia, né, eu tenho certeza que Deus, se Ele quiser, Ele tira o câncer, Ele faz sumir, mas também se Ele quiser agir no meio do processo, e foi exatamente o que Ele fez, sabe? Ele colocou as pessoas certas. Não deixou de ser milagre. Não deixou de ser milagre, exatamente. Eu disse assim, ó, eu consigo ver o milagre de Deus em todo o processo, sabe? Em todo o tempo, colocando as pessoas certas. Eu digo assim, nada é por acaso. Sabe, nada é por acaso, até aquilo que a gente acha que aconteceu de atrapalho ou de erro, era o Deus colocando, sabe, as coisas no caminho que deveria ser, né? Então, assim, eu digo, é nos pequenos detalhes que a gente vê, sabe, o cuidado do Senhor, né, na nossa vida. E aí, chegamos aqui hoje. Olha só, mais um milagre, linda, né, do Senhor. Linda demais. Vindo aqui, né, e poder testemunhar, né, disso tudo que o Senhor tem feito na vida da gente. Que maravilha, né? Existem inúmeras reflexões possíveis, mas uma das coisas que mais, ouvindo toda essa trajetória, foi de tu ter perdido esse requerimento, né? Sim, irmão Dilson. Ó o detalhe, né? Perdeu, não conseguiu fazer naquele dia e Deus preparou um outro dia para que estivesse dentro com essa médica específica que foi a que organizou toda a logística dessa medicação. Então, às vezes uma porta se fecha para que uma outra... Uma outra no porta dia eu fiquei muito triste. Eu disse, mas não podia ter acontecido isso. Deve ter saído com aquela impressão, poxa, eles podiam estar acelerados. Olha tudo que eu tô passando. Eu imagino que é um misto de enganação, assim, coisa assim. Porque fosse eu já ia dizer, mas por que tô pagando? Exatamente. Claro, não com essa arrogância, óbvio, mas... Foi o que eu disse para ela, eu disse... E o meu esposo tinha feito uns exames uns dias antes, assim, cardíaco. E não levou nada. Ele disse assim, não, Suelen, eu paguei e eles não pediram nada, nem o requerimento médico, eu fiz todos os exames. Vai que eles vão te atender. Mas assim, claro, depois eu entendi que era Deus, né, pra mim chegar na mão dessa médica. E eu também ter ouvido a voz de Deus, sabe, de dizer, não, tu não ia lá, mas tu vai lá. Sabe, é lá que tá a pessoa também, né? Que vai... Exatamente. Então, isso tudo eu vejo que foi o trabalhar do Senhor, sabe? Eu disse, eu não ia ligar mais lá. Eu digo, não, eu vou nos outros lugares. Mas eu disse, não, eu vou. E aí, foi no mesmo dia. Então, assim, ó, poderia ter sido para uma semana depois. Sim. Não, foi no mesmo dia. E para cair na mão daquela médica, que estava sempre com a agenda lotada, entendeu? Mas naquele dia o Senhor deixou a agenda aberta ali para mim ser atendida. Deus é bom. Né? Então é o cuidado do Senhor em todo o tempo. Maravilha. Né? Eu sei que é forte que eu vou falar, mas
hoje o câncer não é mais sinônimo de morte, né? Não. Alguns anos atrás, era uma doença que assustava. E não que não assuste, né? Mas as pessoas já tinham isso, né? Meu Deus do céu, e agora? E hoje já não é mais. Por quê? Porque Deus tem dado graça, sabedoria, conhecimento para os médicos. Muita ciência. Gente, Deus usa a ciência. Isso é tão maravilhoso, esse testemunho que tu traz aqui para nós. É muito isso, né? Então, hoje é sinônimo de vida, sim. E tem vida, ainda tem vida. Né? Exatamente. E glória a Deus por isso. Durante o tratamento, a gente, né... conheceu muitas pessoas que estavam passando pelo meu trabalho, ali, pelo meu problema. E uma menina muito jovem que eu conheci, né, através de uma outra amiga, ela teve o câncer de mama e aí acabou tendo metástase, né, e o câncer se espalhou. E ela super jovem, assim, ela 24 anos e ela, né, faleceu durante esse processo. Mas o câncer, ele não é mais, né, aquela coisa... Quando eu cheguei com o diagnóstico pro meu pai tem 83 anos, ele pensou, ele, né, de experiências de pessoas mais antigas, ele pensou, câncer, né, minha filha vai morrer. E eu disse, não, pai, tu não te preocupa, que eu não vou morrer, eu vou viver, eu vou fazer o tratamento, vai dar tudo certo, sabe? E então, é exatamente isso, sabe? Quando eu fui na mastologista, ela disse assim, alguns anos atrás, esse diagnóstico que tu teve, ele não tinha tratamento. Né? Ela disse assim, 2005, 2006... para cá, que começou muitos estudos em cima desse diagnóstico e medicações para esse tipo de câncer. Então, não faz tanto tempo, né? 2006. Um pouquinho menos de 10 anos. Um pouco mais de 10 anos. Isso, um pouco mais de 10, perdão. Então, assim, ela disse, antes desse período, a gente já, quando uma paciente era diagnosticada com isso, a gente já dizia, né, tem 15 anos de filha, já faz, vai casar um filho, já casa, porque o diagnóstico, ele era para morte mesmo, né? Ele é um câncer que ele é muito agressivo. Mas ela disse, não, hoje em dia tem tratamento específico para esse tipo de câncer. Vamos fazer o tratamento, vai dar tudo certo. E foi o que aconteceu. E deu tudo certo. E deu tudo certo. Ele vai dar um recado, né? Isso aí. Hoje a gente não vai deixar, né? Esse testemunho fantástico aí, né? Suene, eu tenho certeza que muitas pessoas que familiares, pessoas que talvez estão passando por esse processo, ou alguém que recebeu o diagnóstico, talvez essa programação alcance essas pessoas. Então, sim, eu gostaria que agora, para nós encerrar essa programação, você desse um recado para essas pessoas. Vai olhar nessa câmera aqui, ó, e dar um recado rápido, mas a gente precisa que você dê um recado para essas pessoas. Sim, então, aqui como uma paciente oncológica, né, como alguém que passou, né, e ainda passa por este tratamento de câncer de mama, eu tenho a dizer exatamente o que a gente já acabou de falar, que o câncer, ele tem cura, né, a medicação, a medicina está avançada, tem tratamento, não é um tratamento difícil se a gente tiver com a nossa mente bem equilibrada. Aqui eu estou diante, né, de uma psicóloga, então isso foi uma coisa que me ajudou muito durante o tratamento, não me desestabilizar, né, emocionalmente falando, ficar bem emocionalmente e me fortalecendo em fé, né, porque eu digo assim, foi Deus que me fortaleceu o tempo inteiro e Ele age, né, no meio da doença, no meio da dificuldade, às vezes é um familiar que está passando por isso, às vezes é outra situação, né, não é às vezes esse diagnóstico, é um outro diagnóstico, é uma outra situação grave, é um outro problema, todos nós temos, todos nós passamos por dias difíceis, por aflições, mas a gente também sabe que Deus, ele
Ele é perfeito em todas as coisas e ele cuida, né, de nós em cada detalhe, até nos momentos mais difíceis das nossas vidas, ele está cuidando. Então, não perca a fé, não perca a esperança, faça a sua parte, né, falando também da parte de saúde, faça a sua parte, faça seus exames de rotina, né, cuide de si, se ame, porque às vezes a gente cuida muito dos outros, né? Eu sei por mim que sempre servindo os outros, cuidando dos outros, e às vezes acabava deixando mesmo eu de lado, sabe? De me cuidar, de entender o meu corpo, sabe? Então, isso tudo faz parte. Se cuide, se ame, procure estar sempre com os seus exames de rotina em dia, e se tiver alguma coisa, alguma anormalidade, né? No meu caso foi uma secreção, mas às vezes o corpo da gente mostra que algo não está certo, né? Tem vários sinais ali que a gente pode ficar atento de investigar, procurar médico, né? Ver se é algo grave, algo que precisa de algum tratamento. Então, é esse recado que eu deixo, né? Para que você se ame, se cuide, e se algum diagnóstico chegar em você, você tenha fé, né? Acima de tudo, que vai dar tudo certo. E meu Instagram, né? @suelenfile. Pode me chamar lá, se precisar de algum conselho, né? De alguma palavra. Eu sempre digo assim, pode me chamar no Instagram, que daí eu passo meu WhatsApp e a gente conversa, porque isso é muito bom, esse apoio. Sim. Né? Essa troca de experiência que eu tive em algumas pessoas ali, e eu também quero, né, poder ajudar outras pessoas também a passar por este processo. Então, o que eu tiver ao meu alcance para ajudar, eu fico à disposição. Que bem. Né? Maravilha! Agradece, depois eu falo dos patrocinadores, pode ser. Suelen, muito obrigada, tá? Obrigada a gente vocês. Fica assim, reflexivo, grato. Muito né? grato. E pensando, né? E se fosse eu em alguns momentos da minha vida, às vezes acho que não tenho toda essa coragem, essa ousadia, mas é como você falou, é Deus que nos dá, não adianta, né? Ele que nos fortalece, né? Porque eu acho que se fosse por nós mesmos, a gente fica fraquinho, né? Mas é a nossa força que ele sobressai, né? Que ele consegue ter mais lugar na nossa vida, né? Nos dá um lugar de força que só ele pode nos dar. Obrigada, tá? Obrigada de coração. Eu agradeço. Pessoal, muito obrigado. Mais um episódio da VidaCast. Agradecer mais uma vez os nossos queridos patrocinadores: Giase Diógenes, consultoria imobiliária, Pizzaria Brazuca, Cutelaria Imperador Bigode, Costa Assessoria Previdenciária. Gente, muito obrigado. Espalhe esse conteúdo, né, para muitas pessoas. Divide, manda para pessoas específicas. Matheus, muito obrigado. Obrigado, Rede Osana. Deus abençoe e até a próxima. Amém. Thank you.